Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada coração. Bom dia a todos os santificados em Cristo Jesus, aqueles que têm recebido a vida e que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor vosso e também nosso. Que Ele vos abençoe ricamente e também possa, através da palavra, curar os que estão enfermos, alegrar os tristes, consolar os desconsolados, animar aquele que está desanimado, tirar as dúvidas dos corações e colocar a certeza, a sua palavra. Mateus capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Notemos que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Não era de Balaão, não era de Jeroboão, não era de nenhum dos inimigos, mas eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Que posição! Justamente na cadeira daquele homem que foi o tipo de Cristo, o libertador de Israel, que conduziu o povo até chegar perto da terra prometida. Moisés. Eles estavam assentados justamente nesta cadeira. Há de se observar isto. Se eles estivessem assentados em cadeira de pessoas que não fossem Moisés, não fosse o profeta de Deus, aí não se esperaria muito deles. De fato, eles estavam ali representando a lei, né? Mas Jesus, então, chamou a atenção de todos. Observai, pois. Observai. Meu irmão, minha irmã. É necessário que se faça tal coisa. É necessário que você observe. É necessário que você atine para isto. Não deixe ser levada por ventos de doutrinas. Aí Jesus continua, vamos ler. E praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, dizer e praticar. Observai bem as ações. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios nas suas roupas, franjas, e lá alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, Mestre, Mestre.
Então, eles amavam isto. Serem enaltecidos, exaltados. Então, serem tidos como uma pessoa divina, às vezes. Mas Jesus fez uma observação que eu quero chamar a vossa atenção para esta observação. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Bem, aqui nós vamos ver Jesus, porque sempre que ele se dirigia aos fariseus, ele os condenava. Em outros locais, outros lugares, condenava os escribas e fariseus por acrescentarem tradições humanas à lei e, por conseguinte, distorcerem o espírito da verdadeira lei. Mas aqui, nesta ocasião, ele reconhece o legítimo ofício de ensinar o que eles exerciam. Então é aqui que está algo que eu gostaria que vocês observassem, que nós observássemos. Bom, naquele tempo, Jesus recomendou isto: praticai tudo o que vos disserem. Mas hoje, pode-se praticar tudo que ensinam? Vamos deixar até um pouco de lado as obras, aquilo que fazem, porque Paulo diz que é até torpe dizer o que fazem, atrás das paredes, escondidos, atrás de uma posição. Então, às vezes as pessoas querem saber tudo, mas seria até torpe dizer tudo do que fazem. Deixemos de lado um pouco do que fazem. Mas e o que ensinam? E o que dizem quando torcem as Escrituras? Quando falam em nome do Senhor e aquilo jamais vem a acontecer. Então, nós devemos prestar bastante atenção neste versículo, porque o ensino deles, quando Jesus está dizendo, deveria ser praticado, mas as suas obras, o que eles faziam, jamais deveriam. Porque Jesus chegou a dizer em uma ocasião aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for maior que a dos fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Porque aparentemente eles eram justos, mas Jesus vê lá no profundo do coração, meus irmãos. Se você toma uma decisão e aquela decisão é injusta com o seu próximo, então você vai se enquadrar nisto também. Qualquer pregador, qualquer pastor que toma uma decisão, aquilo é para menosprezar até aquela pessoa mesmo que serve a ele. E depois quer destruir. É injustiça. Então, por causa das injustiças que eles cometiam, e eles se apresentavam como os doutores da lei, assentados na cadeira de Moisés, então você vai ler a partir do verso 13, os ais.
Agora, a consequência de um ai desse. O que isso está trazendo sobre uma pessoa? Mas ai de vós, depois de Jesus falar aquilo às pessoas, aos seus discípulos, para praticar o que eles falavam. Agora hoje, examine o que a pessoa está te falando, porque às vezes até nas suas palavras são enganosas. A sua doutrina é errada. O fardo que ele vai colocar sobre você, as suas palavras, e você vai querer colocar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, esse fardo aí não é o de Jesus. Esse fardo é o de um homem que através de uma ira, de uma autoridade carnal, conquista e através disso quer ter uma aparência santificada. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus começa bem no verso 13. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Quando você vai entrar no reino dos céus, vai sair do caminho do inferno para entrar para o reino dos céus, ele vai dizer que você vai estar vendendo a sua alma para o diabo. Ele está na porta do céu. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Agora, nós não teremos o tempo para discorrer sobre todos os ais. Mas o 16, a gente vai ler. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aí é onde entra o amor ao dinheiro. O ouro, sim, o ouro tem mais valor. O ouro tem mais valor do que a adoração. O dinheiro compra tudo, compra as pessoas, compra a posição, compra a reverência, compra a obediência. Mas Jesus diz, insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Vejam bem que a ganância, o dinheiro, a ganância de ter a possessão de dinheiro, de riquezas. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Meus preciosos irmãos, observai o procedimento. Agora aqui, Jesus está falando sobre as ações, as práticas. Aí no verso 20, falando do dinheiro, porque 20, portanto o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que é sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Porque o dízimo não estava na lei, ele veio antes da lei. Ele veio antes da lei, lá com Abraão, com Isaac, com Jacó. Veio com os patriarcas, depois que ele foi instituído, quando Moisés trouxe a lei. Agora Jesus estava dizendo a quem dizimava até a hortelã, o endro, o cominho, mas desprezava o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Agora, o que Jesus conclui? Deveis, porém, fazer estas coisas. O que ele estava dizendo, né? Jesus não estava tirando o dever de dizimar, não. Ele estava dizendo, deveis, porém, fazer estas coisas. E não omitir. Não omitir o quê? O juízo, a misericórdia, a fé, a compaixão, o amor, a dedicação, o amor ao próximo. Então, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pelo que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia, todo o pecado, todo o engano, toda a falsidade. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, através de sua sabedoria, da sua prudência, observar. Naquele tempo podia praticar o que eles estavam dizendo, mas hoje você não deve nem praticar o que estão dizendo. Abençoe a todos, não maldiga ninguém, nem aqueles que te amaldiçoarem, você não amaldiçoa ele não, bendiga a ele, abençoe a ele, e Deus te ajudará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.